Após derrota para o Del Valle por 1-0 no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, a crise aumenta, a torcida se divide. E cadê a diretoria? Everton Ribeiro chuta o balde e cobra elenco. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Bom, gente, vou trazer aqui várias informações após a derrota de ontem e também o meu comentário pós-jogo. Quem são os culpados? Cadê a diretoria? A culpa é só do Vitor Pereira? E o elenco? Como é que está jogando o time do Flamengo? Então chega mais para esse vídeo muito informativo e também opinativo. Bom, é o começo, né, do português Vitor Pereira no Flamengo e esse início tem sido longe do que a gente imaginava, né? O Vitor Pereira, ele perdeu as principais decisões do Flamengo, ou os jogos mais decisivos. Perdeu a Supercopa para o Palmeiras, perdeu a semifinal para o Al Hilal no Mundial e perdeu o primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. E aí, a gente vai trazer aqui alguns dados e algumas informações e também críticas de parte da torcida, porque a torcida está muito dividida. Não existe uma unanimidade em relação ao trabalho do Vitor Pereira. Alguns torcedores ontem perderam a paciência e aí colocaram: Vitor Pereira sai do meu time, o Flamengo do Vitor Pereira conseguiu perder para o time que fez um jogo oficial na temporada. Isso aqui são os torcedores falando nas redes. E realmente, o Del Valle só havia feito um jogo na temporada 2023. O Flamengo já fez mais de 10 jogos. O Del Valle venceu pela Supercopa Equatoriana e foi o único jogo que fez e realmente jogou mais do que o Flamengo, teve mais chances de gol. Aquele placar ali, 1-0, foi um placar até mentiroso para quem assistiu aí o jogo. E aí os torcedores continuaram: não existe defesa para o Vitor Pereira nesse momento, o Flamengo piorou em todos os quesitos possíveis. Bom, o trabalho do Vitor Pereira realmente é bem limitado até agora. O Flamengo piorou em basicamente tudo. Essa é uma opinião do Rafa aqui, do que eu tenho visto, né? É meio óbvio aí que o trabalho do Vitor é muito inicial, né? Muita gente vai falar assim: ah, Rafa, tá no início da temporada. Concordo que esteja no início da temporada, mas o Flamengo, a diretoria, sabia dos riscos das principais competições no início do ano. Será que a troca de comando ou escolher o Vitor Pereira foi a melhor decisão da diretoria no final do ano passado para o início desse ano? Essa é a primeira pergunta, né, que fica. E a promessa, né, é de um esquema para funcionar no futuro. Justo, né? O Vitor Pereira, ele não chegou e falou: olha, eu vou mudar da água para o vinho, eu vou fazer o time jogar no dia 2 de janeiro. Não, ele sabia dos riscos, sabia também das principais competições e a diretoria do Flamengo assumiu aí o risco. Só que a gente não vê nenhuma evolução. Nenhuma. É o mesmo losango do Dorival Júnior, né? É o mesmo time postado em campo. O Flamengo não tem nenhuma jogada. Já estava numa certa decadência no final da temporada passada, né? Quando o Flamengo conquistou aí a Copa do Brasil e a Libertadores da América. E aí, qual o caminho? Aí eu deixo essa segunda pergunta para o torcedor rubro-negro. Um outro parênteses aqui: qualquer jogo com o ingrediente altitude tem que ser analisado com calma, né? Mas o que pode cravar o Flamengo, depois de muito tempo, virou um time previsível com a bola e muito bagunçado sem a bola. Para o torcedor ter aí uma informação especial sobre os números do jogo de ontem, um time como o Flamengo não pode sofrer 27 finalizações. Isso aí é treinamento. Isso é nitidamente treinamento. Sofreu 27 finalizações do Del Valle ontem e o adversário mostrou aí, né, muita pressão. O Flamengo é um coletivo que não funciona, anulando aí as individualidades de cada atleta. Enfim, realmente não me parece um time bem treinado em campo. E aí a gente traz aqui
outras informações, né? Porque o Flamengo já sofreu aí 18 finalizações contra o Palmeiras na Supercopa, 11 finalizações contra o Al Hilal no Mundial, 15 finalizações do Al Ahly no Mundial e 27 finalizações ontem. A média é de 17 finalizações das equipes que enfrentam o Flamengo. Gente, isso não é normal. Isso não é normal e a gente precisa aí levantar alguns números, né, pro torcedor ter uma ideia. Eu vou pegar aqui um lance, obviamente eu não posso mostrar aqui, mas o lance está na minha cabeça e está na cabeça do torcedor. Ontem, quando o Vidal fez aquela falta, que ele puxou o jogador do Del Valle, o jogador do Del Valle ia parar dentro do gol, aquilo ali é uma falha clara de recomposição. A recomposição do Flamengo não existe. É um jogo muito espaçado em campo. E como não teve recomposição, sobrou para o Vidal correr quase o campo todo para puxar o jogador do Del Valle, impedindo, sei lá, um gol, uma jogada perigosa. Isso nitidamente é treinamento, gente. Isso é treinamento. Não tem aqui o que falar. Agora, dizer que a culpa é 100% do Vitor Pereira, aí eu não concordo. Ele tem sim a sua parcela de culpa, até porque o Flamengo optou por um treinador que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores da América por um treinador que não ganhou nada no Corinthians. Ou qual o título que ele ganhou na temporada passada? Nenhum. Então, o Flamengo sabia dos riscos e contratou o Vitor Pereira mesmo assim. Tem uma parte da torcida pedindo a saída do Vitor Pereira, a outra parte até apoiando o técnico, dizendo que ele não é o principal culpado. Esse vídeo, agora, opinativo, não é questão de passar pano para um ou para outro, ou até mesmo ficar em cima do muro. Agora, eu acho que a culpa não é só do Vitor Pereira. A culpa também é do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que errou e falhou muito no planejamento. Eu vou só citar um exemplo aqui do goleiro Santos, porque tem muita gente falando como é que o Santos caiu muito de produção. Ontem mesmo ia falhando no segundo gol do Del Valle, só que o árbitro anulou. Gente, a culpa maior não é do Santos. A culpa maior é do planejamento feito pelo Flamengo. Sabe qual é o preparador de goleiro Santos? É o Thiago Heller, preparador da base. O Flamengo não tem nenhum preparador de goleiros excelente, excepcional, que veio de fora. Pelo contrário, o Flamengo perdeu profissionais de todos os setores. Área médica, fisiologia, da base, né, preparador de goleiro, auxiliares, tudo para outros clubes. E não teve reposição à altura. Então, antes de cobrar do Santos, tem que cobrar quem é o preparador de goleiro do Santos, qual o preparador que a diretoria indicou. Então, são vários motivos que, querendo ou não, fazem a diferença. O Flamengo vendeu o João Gomes, qual foi a reposição? Qual o volante que o Flamengo tem hoje que é pitbull, né, que corre e se multiplica em campo, como o João Gomes fazia? A janela de transferências do Flamengo se resumiu à contratação do Gerson. E as posições carentes? E esse mesmo dirigente que trouxe na janela do ano passado, a última, uma janela que o Flamengo fez, na minha visão, horrorosa, ao trazer Varela, Pulgar, entre outros, esses jogadores até agora não deram conta do recado. E vão dar ainda esse ano? Será que a gente tem tempo para isso? Com as competições já, de certa forma, finalizadas, o Mundial não volta mais. A Supercopa não volta mais. Eu até acredito que o Flamengo tem chance reais de virar esse jogo no Maracanã. Sem altitude, nível do mar, o Flamengo tem time sim para vencer o Del Valle no Maracanã e conquistar a Recopa. Mas a gente está preocupado. Está preocupado por vários setores, né? Por quê? A diretoria, ela também precisa ser cobrada. A diretoria tem a sua parcela de culpa. O Flamengo não se reforçou, não qualificou o seu elenco. Quase 60 dias de férias para esses jogadores. Aí a gente vê a condição física. Qualquer clube, de qualquer nacionalidade, de qualquer divisão, está com um preparo físico melhor do que o do Flamengo. Eu nem digo a questão do jogo de ontem, porque leva-se em consideração a altitude. Mas o Flamengo precisa ter atitude para começar a evoluir. E a gente precisa ver mudanças nesse time. Porque o Flamengo, a gente vê, é um time totalmente sem brio. É um time que parece que não está feliz dentro do campo. É um time que não tem raça. É um time que disputa qualquer jogo como se fosse um jogo qualquer.
E a gente já viu isso nas principais decisões da temporada que a gente teve no início do ano. Então tem que dar uma chacoalhada também nesse elenco. Não se pode perder gols como o Flamengo vem perdendo. Tem que treinar mais, tem que se aperfeiçoar, tem que se cobrar, porque a torcida merece essa mudança, essa evolução. No final do jogo, o capitão Everton Ribeiro, além de ter se cobrado, ele cobrou também o elenco. Disse que já passou por isso em algumas oportunidades e o elenco precisa entrar com tudo nas próximas decisões, nos próximos jogos da temporada. Nesse momento, a torcida está dividida entre os que querem a saída do Vitor Pereira e os que acham que o Vitor Pereira vai dar certo. Você, tá de qual lado? Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque é muito importante. No momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, o Flamengo desembarca no Rio de Janeiro após a derrota de ontem por 1-0, um placar que ficou até barato, na minha opinião. Poderia ter sido 2-3-0 o Del Valle, mas eles ainda tiveram um jogador expulso em campo, mas o Flamengo certamente não fez por merecer. Se tivesse um vencedor ontem, tinha que ser o Del Valle, que com apenas um jogo na temporada foi melhor em todos os quesitos contra o Flamengo. Pelo menos é a minha opinião, mas eu torço para que isso mude, que a gente dê a volta por cima, porque ainda dá tempo, senão não sei o que vai acontecer. Grande abraço, saudações, bate no peito, isso aqui é Flamengo.